gente. Eu queria dizer para vocês, fazer uma pequena introdução, especialmente sobre a Clova e também sobre o meu colega José Alberto. A Clova é uma ex-professora minha, hoje uma grande colega de muitos anos já. Foi minha professora em 1980 na Inglaterra. Introdutora mesmo da psicologia. Nos últimos 15 anos nós temos um grupo juntos na França, um grupo de pesquisa, de estudos, somos professores dentro da mesma escola há muitos anos. Ela me recebeu na Inglaterra, o privilégio de estar recebendo ela aqui em São Paulo, na minha casa, enfim, no Brasil. E ter essa oportunidade de compartilhar num espaço, esse nosso espaço aqui informal, de diálogos, né? E que está continuando, e sempre o tema dessa noite é sobre a liberdade e a redenção, né? Para continuar os diálogos de polaridade que a gente tem feito aí nas últimas vezes. E o José Cota, José conhecido como José Cota, não José Alberto Cota, é meu amigo e colega de profissão há uns 30 anos, pelo menos, né? Desde a época que eu morava no Rio de Janeiro, nós participamos do mesmo grupo de formação e fizemos uma série de trabalhos juntos. E o José agora mudou para São Paulo, já faz quanto tempo já está em São Paulo? Que eu frequento assim 11, que eu estou aqui 6. Né? 6 anos. Fez mestrado, doutorado em São Paulo, enfim. Ele veio para São Paulo para se aculturalizar, para virar gente. Essa rixa Rio São Paulo, né? Tinha que aparecer. Eu fui para o Rio para relaxar, ele veio aqui para entrar numa. I just made an introduction about yourself, about us, about you. Yes, okay. Yeah. So, Clova, I will translate you, so... Yeah. Okay. All right. Well, thank you very much. Hello, everybody. Hello. Great pleasure to be here. Deixa eu perguntar uma coisa. Todos entendem inglês aqui, não? Pode traduzir. Por enquanto, sim, né? Yes, when you're ready to translate that way. I will. Yeah, I will. Oh, okay. Right. So, Rubens told me the themes of your previous recent dialogues. And so then, together we decided on this theme. Eu contei para ela sobre os encontros anteriores, né, para quem esteve aqui, né? Mas pelo menos os títulos estavam no anúncio dessa semana. E a gente discutiu junto para chegar nesse título que chegamos para esse encontro aqui. And then I was thinking, what can I say? Ela estava pensando então o que ela poderia falar sobre esse assunto. And I thought, I have never lived under military rule. I've never lived under a dictatorship. Ela estava pensando que ela nunca viveu num país militarizado, nunca viveu em nenhum país ditatorial. I have lived only in free countries. Ela só viveu em países livres. Yes. What can I say to you on such a thing? O que ela poderia compartilhar com a gente dentro desse tema de liberdade e compreensão? So, I think I just talk a little bit how, well, just of my own life experience of freedom and constraint. Freedom and constraint.
Ok, ok, yes. Constraint. Ok. Yes. Então ela pensou em algumas coisas para compartilhar dentro do tema de liberdade e retenção. A parte da experiência dela. A partir da experiência pessoal dela, digamos. Yeah, that's not mine. Yes. And really, I have had very little constraint, not much constraint at all. Eu tive muito pouca retenção na minha vida, quase nenhuma. But still, 2 or 3 months ago, Mas mesmo assim, 2 ou 3 meses atrás, I suddenly realized that I felt much more free than I had ever felt before. eu percebi que eu estava me sentindo mais livre do que eu jamais tenha me sentido anteriormente. And it's still a bit of a mystery to me. Continua mistério para mim o que aconteceu. Just a moment, our translator just arrived. Yes. Welcome! Okay. Não tem problema. Hello. Very nice that you come. Senta aqui, ó. Senta aqui, por favor. Eu sento aqui. Vocês vão ver que ela é mais prática que eu. I haven't said much later, and he translated what I said so far, just that I haven't, in my own life, experienced constraint, and everybody hears experience a lot of constraints. So, Ok, So I was born in 1935 in Oxford, England. Bom, então eu nasci em 1935 em Oxford, na Inglaterra. And my family, by the standards of that time, my family lived in quite a free way, quite an unconventional way. Pelos modelos, né, pelos estándares da época, a minha família morava, vivia de uma maneira muito mais livre do que estava em moda, digamos, né? My father loved to build ponds, and in the garden he built a tiny pond, sort of 2 meters by 2 meters. Então, meu pai gostava muito de construir assim pequenos laguinhos, né, ponds, né, e construiu no nosso jardim um pequenino de 2 metros de diâmetro, mais ou menos. And when it was very hot, anyone who wanted to get cool just took off their clothes and jumped in without naked. E quando estava bastante quente, as pessoas simplesmente, qualquer um tirava as roupas e pá, caía na água, assim, sem nenhum problema, né? And we had lizards and little snakes as pets. E nós tínhamos pequenos lagartos, né, e cobras como bichinhos de estimação. Little ones. Pequeninos, né? And I remember when I was 4 years old, because it was before the war, I was ill in bed and the doctor came to examine me and lifted up my nightgown and was astonished to find the snake curled up on my tummy. Ela lembrou que quando ela tinha mais ou menos 4 anos, né, ela estava meio doente na cama e veio o médico e quando ele levantou a camisola assim, assustou-se porque tinha uma pequena cobra enroladinha aqui, que era o bichinho de estimação dela. Yeah. So they were not, it was not a fussy family, it was quite easy-going family. Então era uma família assim de convivência bem livre, bem fácil, né? They were certainly not rich,
certeza não rica, né? But if there was a school trip or going to a concert or going to a theatre, they always paid for it. E se houvesse assim uma viagem programada pela escola ou um teatro, qualquer coisa assim, eles sempre pagavam as entradas e a despesa para que eles fizessem isso, né? And somehow there was never a situation of being a bad child, a naughty child. It just didn't exist. It was all just easy. Então, realmente nunca houve assim uma situação em que se dissesse que havia uma criança, digamos, mal criada ou má. Era uma situação que não existia. Não havia isso. So I would have said there was very little constraint and a lot of freedom. Eu diria que havia muito pouco assim de, digamos, repressão, né? E bastante liberdade. But when I was already an adult and I was talking with my sister, mas quando eu já estava adulta e conversando com minha irmã, we realized that we had got the message, darling, you can have whatever you like, but it's not nice to want too much. Então, conversando com a irmã, eles compreenderam, né? De repente compreenderam que elas tinham recebido aquela mensagem. Querida, você pode desejar o que quiser, mas não é bom querer muito. Muitas coisas, né? Desejar muitas coisas. And I think the result of that message was that it was hard for me to think big, to think in an expansive way. Então, a mensagem seria de que você, né? Yeah. Que eu não deveria pensar grande, né? Uma coisa assim. Oh, no, they didn't say that. Eles não disseram isso. Yeah, but that's what Isso era o que eu pensei, o que eu achei que a mensagem seria, foi o que me reconhecesse. The consequence. A consequência dessa mensagem Para ela foi de que ela I didn't think big. não deveria pensar grande, né? Yeah. Mm-hmm. Thank you. Yeah, yeah. But nobody ever said that. And there were the schools I went to also were easygoing. Ela começou a dizer que ninguém nunca disse isso para ela. Então, as escolas em que ela frequentava eram assim bem easygoing, quer dizer, fáceis de estar lá, né? Livres, meio tranquilas. Yeah. And then when I was 13, I went to a new school. Aos 13 anos, eu fui para uma nova escola. And this school had rules. E essa escola tinha regras. Yes. And if you broke the rules, you could be punished. E se você infringisse essas regras, você poderia ser punida. And it was not terrible, just you had to stay behind for an hour at the end of the school day. Não era nada terrível, mas você teria que permanecer na escola mais uma hora, né, depois de que as aulas terminassem. But somehow that was very exciting for me. E de alguma maneira isso era muito excitante para mim, uma coisa interessante. Yeah. And years later, in therapy, I came to understand. Então, mas anos após, né, mais tarde, durante uma terapia, eu aí compreendi, tinha a compreender. Yeah, that in my childhood, there had been limits, but they were like
walls of cloud that you couldn't see them, you couldn't see Então the ela limits. assim compreendeu que durante a infância dela haviam limites, mas eles eram como paredes de nuvens. So it was a very subtle form of constraint. Eram formas muito sutis, né, de impedimento, de pressão, assim, Contenção. contenção. And then, but later, when I was a young adult, I... João, just give me a second. Alguém tem uma palha e weekend? Ai, eu. Ok, sorry. That's okay. Então ela estava dizendo, quando ela era uma jovem adulta, young adult, Yes. I had the feeling if I went to a party, everybody was laughing and talking and wore the right clothes, and they knew how to do it. eu tinha assim aquela sensação, aquele sentido de que, por exemplo, quando eu ia a uma festa, as pessoas estavam todas rindo, conversando, e que elas assim, sabiam como se vestir, sabiam o que fazer, né? Como estar lá na festa. Yeah. And it was as if they knew the rules of the game. É como se eles sabiam as regras do jogo. Yeah. And somehow I felt that I would never understand how to play this game. E de algum modo, eu pensava que eu nunca iria aprender como fazer esse jogo, como jogar isso. Jogar esse jogo. Yeah, absolutely. And then, when I was 35, I visited San Francisco. Então, quando eu estava com 35 anos, eu visitei São Francisco. And I found a notice about an encounter marathon weekend, which sounded very interesting. E eu vi assim um anúncio, né, de um encontro sobre uma maratona de fim de semana. And achei que seria interessante. yeah. And when I got there, they announced the ground rules. Quando eu cheguei lá, eles então anunciaram as regras básicas, né? Say what you feel. Diga o que você sente. Feel what you say. E sinta aquilo que você diz. It was exactly the opposite of how I thought life had to work. E era justamente o oposto do que eu pensava como é que funcionava a vida. Yeah. I thought I had to somehow make myself into something acceptable. Eu sempre pensei que eu tinha que me realmente transformar em algo aceitável, né? Que fosse aceito. Like baking a good cake. Como, por exemplo, fazer um bolo gostoso, né? Yeah. And suddenly I arrived in this place. E de repente eu chego nesse lugar where you should not do that, onde você não deveria fazer isso, but just say what you feel. E apenas dizer aquilo que você sente. And it was like landing on a new planet. É como ter aterrissado num planeta diferente, um novo planeta. And on that planet I felt at home. E nesse planeta eu me senti em casa. Yeah. So
so then I came back to London, and I found the human potential movement was just beginning to. Aí eu voltei para Londres e daí realmente encontrei esse movimento do potencial humano, né? Human potential. And so I benefited from many workshops at there. E eu me beneficiei de muitos workshops nesse grupo, né? And then eventually I found the biodynamic therapy through that world. E eventualmente acabei encontrando a biodinâmica dentro deste mundo, né? But all these experiences in that first group and in the groups afterwards and in the biodynamic, it has all been a process of taking away of reducing the constraint that I felt inside. Então todo o trabalho, né, todas as experiências nesses grupos anteriores, nesse outro até a biodinâmica, foi um trabalho assim para reduzir, né, esse constrangimento, essa retenção que ela tinha. And what else did I wanted to say about that? Yes. So that's those were my thoughts of my biography, and esses são pensamentos, né, na minha biografia. And during World War II, I was not in England, I was in United States of America. Durante a Segunda Guerra Mundial, eu não estava na Inglaterra, eu estava nos Estados Unidos, né, na América. And at that safe distance, I learned to hate Germans and to fear Germans. A esta distância segura, né, eu aprendi a odiar os alemães E temê-los. A odiar e a temê-los. odiar e a temer os alemães. And then when I came back to London at the end of the war, I absorbed a lot of prejudice against the Germans. E quando eu voltei para a Inglaterra após o fim da guerra, eu também absorvi, né, muito dos preconceitos contra os alemães. And slowly I began to unpick my prejudice by spending a lot of time in Germany. E aí eu realmente comecei a tirar aos poucos esse preconceito, visitando a Alemanha, passando algum tempo na Alemanha. And I feel that that hatred and fear and prejudice are constraints inside us. Eu sinto que, né, preconceito, medo, ódio, né, são constraints. Como é que se traduz isso? Como é que vocês falam na bioenergética? São coisas que ficam constritas, retidas, né, como uma constrição dentro da pessoa, dentro das pessoas, né? Which are as strong as the constraints from outside of a military dictatorship.
que são iguais àquela constrição, aquela coisa retida, fora, né? Não de dentro fora, quando você está sob um regime ditatorial militar, por exemplo. A mesma contrição, né? Isso. Life in England these days is much less constrained than it was when I was growing up. When you came back. Well, no, I mean when I came back when I was 10. No, okay. But in the time when I was growing up, when I felt so constrained inside, it was really, life was much more rigid. Nessa época em que ela voltou para a Inglaterra e estava vivendo lá, essa constrição interior na vida inglesa era muito mais forte. Yeah, yeah. Then, in the past, you, even at a private party, you were not expected to talk to people until you had been introduced to them. Porque no passado, não é? Quando você estava numa festa, você não podia conversar com uma pessoa antes que ela tivesse sido apresentada a você. Né? Aquela rigidez. And I think I asked myself, what made the changes? Então eu penso assim comigo, né? O que fez a mudança? O que ocasionou a mudança? And I really think an important turning point was the Beatles. Eu sinto que o ponto, né, de mudança muito importante foram os Beatles. Yeah, because everybody loved it. Everybody. I mean, I had to be taken by the hand and taught to love it, but once I learned to love it, I loved it. And everybody learned to love it. Todo mundo aprendeu a amar os Beatles, né? Ela teve que ser levada assim pela mão para aprender a amar os Beatles, mas ela amou também, todo mundo amava os Beatles. Yeah, it made a lot of difference. Isso fez uma grande diferença. And people began to talk more easily to people who were very different from themselves. As pessoas começaram a conversar com outras pessoas bem diferentes de si mesmas, né? Pessoas estranhas, pode-se dizer, né? Yeah. And there was an enormous expansion in university education. E houve uma grande expansão do ensino, da educação universitária, né? Do ensino universitário. But I feel that the worst problem in England now is that no government has improved the public education of school children. O grande problema na Inglaterra, ela pensa, na Inglaterra de hoje, é que o governo realmente não melhorou, né, não expandiu a educação infantil, a educação básica, né? And the result is that there are still many private schools. E o resultado é que ainda existem muitas escolas particulares. Yeah. And that preserves the class system. E isso mantém o sistema de classes, né? Preserva esse sistema de classes. That's really it. That's really what I thought of, what the theme brought to my mind. Isso é o que veio à minha mente, que eu trouxe para compartilhar, né? É isso que ela... So I'm very interested to hear what the theme means for other people.
E eu estou muito interessada, né? Seria interessante saber o que isso tem representado assim para vocês, né? Outras pessoas, o que vocês